Fala galera, Thiago pela Playthrough Music aqui. Dessa vez trazendo uma entrevista com o guitarrista e compositor Jaeder Menossi. O Jaeder é proprietário do projeto Jaeder Menossi Interstellar Experience, no qual, em outubro de 2025, lançou seu segundo álbum de estúdio, Rediscovering Pluto, que assim como seu antecessor, também é um disco conceitual que reúne 12 faixas, porém dessa vez com a presença de vocal em suas músicas. O Jaeder é um músico de grande experiência e de longa carreira no mercado, onde conquistou reconhecimento com seus projetos Pop Javali, da qual também é membro fundador, e também realizou várias participações muito especiais, como na banda Buzik, ao lado dos irmãos Ivan e Andrea Buzik, do Dr. Sim, além de ter feito jams com músicos extremamente consagrados, como por exemplo Paul Gilbert. Também se apresentou em grandes feiras de música, como a NAMM Show, lá na Califórnia. Também, com a banda Javali, fez uma bem-sucedida turnê na Europa em 2015, que contou com 10 shows em 5 países: Inglaterra, Alemanha, Holanda, Suíça e Itália. Seu primeiro disco, Jaeder Menossi Interstellar Experience, foi lançado em 2021, e o seu novo trabalho, Rediscovering Pluto, lançado em 2025, ambos trazem um disco conceitual que abordam temáticas tanto filosóficas quanto científicas. Confere aí nosso bate-papo. Fala galera, Thiago pela Playthrough Music aqui, dessa vez com esse mestre da guitarra, o Jaeder Menossi. Jaeder, muito obrigado aí pela presença, pela participação, cara, um prazer poder trocar essa ideia com você aí, cara. Ô, Thiago, eu que agradeço aí o convite, satisfação falar aqui para Playthrough e para os seus seguidores aí, todo mundo que acompanha esse trabalho tão legal aí, e agradecer pela divulgação da música autoral. Show. Pô, e até aproveitando, né, cara, já falando do seu último trabalho, cara, o Interstellar Experience, se eu tiver certo. Certo, aham. Cara, que álbum muito louco, mano. Eu sou um estudante amador da guitarra, assim, cara, mas eu gosto de acompanhar esse tipo de som, essas loucuras que a gente vê, e principalmente, né, de vários guitarristas que trazem esse trabalho autoral, esse trabalho... Assim, muitos puxam pro instrumental, mas você puxou essa linha também, uma parte do álbum com bastante vocal, né? E queria saber, cara, de onde veio essa ideia, essas inspirações que você colocou ali? Musicalmente, Thiago, eu acho que não sou muito diferente da grande maioria dos guitarristas da minha geração e os que sucederam, mais ou menos na época que eu estava partindo para os estudos de uma forma mais sólida. Foi quando começou a pintar bastante desses guitarristas virtuosos ter mais destaque com álbuns como Joe Satriani, Steve Vai. Então, como eu estava já nesse processo de estudo e surgiu aquilo, a gente viu que realmente o nivelamento musical e de composição era muito acima do que a gente imaginava. Então, desde então, fui procurando melhorar e também trabalhar a composição. Participei de alguns projetos, algumas bandas, e esse disco, por ser o segundo dessa série, a gente já tinha mais ou menos amadurecido as temáticas do álbum, das letras, e também já meio delineado melhor o que seria o estilo das músicas, o que a gente queria para o trabalho em termos de formatação musical. Ele tem alguns elementos até de power metal em alguns trechos, que são coisas assim que fazem parte das minhas influências também. E ao mesmo tempo tem alguma pegada um pouco de hard rock, um pouco de progressivo. Então a gente procurou, claro que quando você vai compor, você não imagina assim, vou inventar um hard rock agora, uma balada. Simplesmente as coisas vão fluindo nessa direção, porque vem de encontro com aquilo que a gente absorveu de tantos anos ouvindo música aí de qualidade. E a guitarra especificamente, ela tem aí alguns ícones que incentivaram muitos guitarristas a pegar com mais seriedade, né? Ver que realmente era necessária uma disciplina maior
para que a gente pudesse fazer um trabalho a contento, a nível dos que a gente começou a ouvir a partir dos anos 90 em diante. Sim, sim, são lendas, né? Caras assim que mudaram a história, né, cara? Você pega a fase desde. Assim, os famosos clichês, né? O Hendrix, Van Halen, Malmsteen, Steve Vai, todos eles ali nas suas. É, assim, deixaram uma mudança, né? Uma quebra de paradigma, né, pra guitarra, né? Eu, assim, sou da geração anos 70, então eu era muito pequeno mesmo e tocava Van Halen na rádio, cara. Então, Uhum, a gente também nessa parte, ah, as rádios também da época, mesmo as que tocavam música pop e mesmo a música pop também tinham uma qualidade musical extremamente de bom gosto. Então, tudo isso daí já vem tudo semeando. Eu acho que de início teve esse contato com a rádio eu pude ouvir Van Halen, que tocava bastante na rádio, Dire Straits, Nazaré. Então foi um primeiro contato assim criança. E depois, nesse segundo momento, quando já partindo para um estudo mais concreto da guitarra, surgiu essa geração de Guitar Heroes, uhum. americanos principalmente, e Paul Gilbert, tantos outros ali que foram assim alicerces fundamentais para que as próximas gerações de guitarristas que se sucederam. E realmente a gente é felizardo, né? Que nem você também é guitarrista, sabe que essa época pra gente foi uma época maravilhosa. Acho que as referências e influências que a gente pôde contar Uhum. aí nessa intersecção de tempo foi uma coisa muito, muito bacana. E feliz a gente de ter pego essa fase aí, né? Foi assim, um leque de criatividade, né, cara, que você, assim, até hoje, né, você acha, assim, várias coisas novas para ouvir, só que é uma época que, sim, quase tudo era novidade, então você viu tudo praticamente nascendo ali, né, cara, desde o metal, pro hard, para um cara que toca mais no nível Ramones, para um cara que tá no Dream Theater, né, então tem uma diversidade muito grande, né, cara. E quando a gente fala de guitarra, você começa a entrar num nicho ali mais fundo ainda, né, cara? Não, sem dúvida. E você citou Ramones aí em passagem, é uma banda importantíssima. Sim. Uma banda, nossa, fenomenal também. Então, eu acho que por isso que eu falo, foi muito plural, assim, acompanhando assim as últimas décadas, uma coisa muito plural e em diversos segmentos você encontrava diversas bandas e de uma qualidade impecável. Então, pô, que legal, assim, a gente pôde absorver um pouco também, participei de bandas cover Uhum. e tudo você acaba tirando e tendo um contato com os arranjos e você vê que até o simples é difícil de fazer. Você pega uma música igual Sim, Ramones, sim. é dificílimo compor uma música daquelas de tanto bom gosto, de uma forma, uma linguagem mais simplificada, mas que tem uma qualidade embutida ali de extremo bom gosto. Então, realmente, e é uma banda que eu gosto também. Então, acho que põe um leque ali, principalmente falando anos 90 para mim, né? Ao mesmo tempo que tinha o Ramones ali com Pet Sematary, você tinha o Dream Theater lançando seus primeiros álbuns, e ali foi uma grande revolução, né? Sim, Para sim. O guitarrista, para grunge música em também é geral. outra Tinha o evolução. grunge, pô, tinha Stone Temple Pilots,
E aqui também no Brasil foi um período de grande efervescência. Eu peguei muito esse final dos anos 80, começo dos anos 90, quando golpe de Estado estava no auge, outras bandas ali, o Sepultura também já consolidado, e surgimento de bandas como Dr. Sim, um pouco anteriormente também banda Tafo. Sim, Então, esse pessoal também foi pioneiro aqui, citando o Vander Tafo, por exemplo, que ele trouxe essas referências que era o Steve Vai, o Satriani, tudo isso aí estava dentro da sonoridade que ele já trazia para a época. Então, foi um cara bem pioneiro e foi o muso inspirador do Eduardo Danui também, com quem eu sim. vim a estudar depois, alguns anos, nos anos 90 também, ali, primeira metade dos anos 90. Pô, que legal, cara. Não, e são todos os estilos que, assim, lógico, tem várias variações, mas você pega muitas bandas, cara, e se você parar pra ver, eu digo por mim, né? Eu acho que a base de muitas bandas passa muito pela guitarra, né? Tipo, e eu acho que isso incentivava muito, né? Principalmente essa galera, assim, a ter essa criatividade, a trazer isso pro Brasil, pra gente começar a ter esse movimento, né, cara, específico ali. É, lógico, né? Tem bandas que variam muito, né? Mas é aquela coisa, o solo da guitarra que você gosta, você sabe cantar, né? Você lembra daquele solo, você lembra do riff, e isso acho que era muito marcante ali, né? Principalmente pra época. Sabe, o vocal era importante, mas o riff que meio que colava, sabe? Eu sinto um pouco disso. Ah, sim, pô, vivemos uma época de grandes riffs. Eu me recordo muito bem, eu estava já estudando há um pouco tempo, e eu vi uma apresentação do Golpe de Estado ao vivo, e eu vi que as bases eram muito sofisticadas também, não era calcado tanto em acorde, eles faziam os riffs ali com os bicordes, mas aproveitando as cordas soltas de uma forma muito criativa, e ali colocando os intervalos, né? Uhum, Mais ou menos o que o Ing Malmsteen fazia já também nas suas bases. Então, todo um requinte, não só do solo, que é a parte que a gente mais gosta, mas você pegar o arranjo inteiro, é muito requintado as bases, muito bem pensadas, né? Bem, bem arranjadas, saindo daquele, vamos dizer, chá com pão, sim. e aí eu falei, nossa, ó, o buraco é bem mais embaixo, né? Tem que realmente pesquisar muito, né? E ali foi uma primeira vez que me chamou a atenção mesmo, vendo o Elcio Aguirre ali, e falava, nossa, as bases deles não são aquelas bases sacais, né? Tem todo um contexto ali que os caras colocam ali de Uhum, intervalos e tal, e que foi essa base importante do hard rock, esses riffs de hard, que até hoje em dia caem tão bem. Eu lembro muito também Taiketo, que é uma vai quieto, banda cara. gringa lá que fez grande sucesso, e tinha um riff de uma música lá que era um negócio fora de série. Uhum, Então você vê a sofisticação daqueles riffs, tudo isso daí fazia que qualquer guitarra tivesse um papel bem marcante dentro das sim, bandas. Então foi a questão geracional, eu acredito. É, é, os riffs eram assim ali o carro-chefe, e a partir do momento que a guitarra tinha a música tinha um riff legal, aí você se interessava de continuar ouvindo e pesquisar outros sons daquela banda. sim, sim. É, você sente um pouco isso que a guitarra, assim, eu não vou dizer perdeu um pouco o protagonismo no mainstream, né? Mas pelo menos assim, são poucos os estilos que ainda se prendem mais na guitarra, né? Até no metal, no rock, o pessoal sempre puxa um pouquinho para um efeito, um sintetizador, uma coisa variada. Você sente um pouco isso também? Não, perder, não sei se seria a É palavra muito forte, correta. perdeu uma. Mas eu entendo o que você está falando. Eu acho que as coisas ficaram muito mais parecidas atualmente. Você pega, ouve bandas novas, não sei se é questão de produção, dos próprios programas que a gente tem hoje em dia de áudio, as bandas acabam soando meio parecidas. Então é Uhum, mais difícil de você
identificar uma personalidade mais marcante de alguém ali no meio de tanta informação. Talvez também por causa da questão que hoje democratizou a música, você, Spotify, plataformas, enfim, você encontra N bandas, então você tem acesso a mais trabalhos em relação ao que foi uma época atrás, mas em termos de arranjo eu vejo um pouco isso, eu sinto as coisas um pouco parecidas, assim, as bandas, eu acho que, não sei se tem a ver mais com a produção em geral, mas não diria que perdeu, é que foi se mudando também o jeito de ouvir música, de gostar de música, o público mudou um pouco, aí a gente sente isso Sim, daí, principalmente a gente que é do underground, a gente sente que esse público mudou um pouco de perfil, assim, eu acho que é o que eu tenho percebido, mas ainda existe assim espaço para um trabalho de qualidade, porque a gente pode mudar isso, né? Se a gente fizer um trabalho legal e com criatividade, eu acho que isso daí ainda, na minha visão, a gente abre portas. É questão de a gente ir buscando o nosso melhor e vai chegar um momento que aquilo ali vai chamar atenção e ocupar um espaço ali interessante dentro da cena ali que a gente quer representar, né, velho? sim, sim. E o acesso também, né? Assim, a facilidade de hoje em dia você produzir, de você ter algum equipamento. Eu vejo que, do que eu escuto, né? Mais antigamente, você era meio que obrigado a se diferenciar pela criatividade, né? Eu sinto que hoje, como é mais. Não sei se é uma impressão que eu tenho. Às vezes é mais fácil você produzir, você acaba colocando tanta coisa, vem tanta ideia, mistura tanto que acaba soando tudo meio igual. Não sei se é uma visão geral, é umas coisas assim que às vezes eu percebo, né? Eu mesmo tive esse privilégio. Eu fiz aqui um pequeno estúdio, home studio na fundo de casa aqui, e então isso aí me facilitou muito, principalmente em questão de tranquilidade. Eu mudei um pouco o jeito de trabalhar, principalmente nos solos. Assim, antigamente eu escrevia os solos. Hoje eu estou trabalhando com improvisos de solo. Então eu deixo lá Uhum. rolando o rec e vou gravando. Aí Legal. depois eu escuto. Então tem coisa que aproveita, tem coisa que não. Uhum. Mas eu estou buscando essa espontaneidade, né, de tocar um negócio que seja bem autêntico ali da vibe do momento. Claro que tem Sim, trechos ali mais específicos de algumas músicas, como o tributo a Alan Stern, que ele tem uma sequência ali de arpejos ali, mas aquilo que foi uma coisa que eu já tinha meio pronta, né? Ou outras situações específicas do disco ali, que pensei um pouco antes, né? Seriam sim, sim. alguns riffs ali de introdução, mas para os solos mesmo principais, então eu tenho trabalhado assim já há algum tempo. Eu não escrevo mais, que quando eu comecei eu escrevia tudo, estilo Eduardo Danui, estilo John Petrucci, né? Eles chegam no estúdio com os solos prontos, né, cara? Uhum. Então eles só vão lá e tocam o que eles estavam estudando naquela base ali. E eu fiz isso por um tempo, né? Por um bom tempo. E agora, de um tempo para cá, eu tenho feito dessa forma aí. Às vezes, eu paro e depois de um tempo ouço, falo, pô, de repente poderia ter feito outra coisa aqui. Mas, por outro lado, também a genuinidade da vibe, do momento ali é legal também. Então, de repente, eu passei por isso que você falou, que depois eu fui tirar esses solos para tocar. Então, de repente, às vezes você faz um overdub ali Sim, e você tem que fazer um mix das partes ali para chegar num solo principal que você faça ao vivo e que também não perca muito o sentido do que você gravou. Então, é um processo
É complicado, simplesmente porque eu gravei de improviso. Lógico, você vai ver ali, você tem Uhum. a sua linha de pensar, o seu raciocínio melódico, então você acaba com o tempo encontrando o que você fez, mas Sim. é demorado, você tem que Não, reestudar novamente tudo que você gravou ali por acidente, digamos assim, e daí depois vai esse processo de uhum. e Você nisso se... é legal, porque você acaba reaprendendo e às vezes se surpreendendo. Falou, ó, pô, não lembrava que tinha feito isso e tal, né? Então é bem prazeroso, mas é mais trabalhoso. você se dá essa liberdade, né, criativa, mas tem que lapidar tudo depois, né? Você Pô, tem que legal. tirar depois o que você fez, né? Porque você não Uhum. sabe ali. E o solo escrito é bom por isso. Por exemplo, sei lá, um Highway Star, você vê que aquilo ali não é uma coisa se inventa na hora, mesmo para um cara que nem o Rich Blackmore, que é um cara virtuoso aí, né? É uma Uhum. coisa que você vê que ele já tinha preparado e tal, né? Então, mas é legal isso aí, de você. Então passei por esses dois momentos. Agora eu tô fazendo assim, pode ser que no outro momento eu decida voltar, mas é legal pela questão do imprevisto ali, né? Você não sabe que vai sair Uhum. e acaba saindo algumas coisas legais ali, intuitivas, né? Então, buscando esse lado mais intuitivo do tocar ali, sem tanto ficar pensando, agora eu vou fazer uma escala aqui Sim, sim. frígio, entendeu? Vou pôr um arpejo aqui do terceiro grau, vou fazer tal. Não fica pensando nisso. Você vai lá e tá soando bem, tenta criar um contexto ali melódico junto com a harmonia que traga uma sonoridade legal, porque afinal de contas, tudo é como soa. Às vezes você quer aplicar ali um arpejo 3/8 com não sei o quê, Uhum. mas aquilo ali não agrega na música. Então, às vezes, ali um desenho de pentatônica, um riffzinho mais simples ali, casa Encaixa. muito bem, entende? Então, não é a, não é a pura acrobacia, que é difícil a gente tirar dessa parte técnica uma coisa, né, digamos assim, você tem que ser procurar passar algum virtuosismo, mas sem que aquilo escravize a audição a ponto de, né, a gente, Tira a por exemplo, característica, né, do som. tira, sei lá, tipo assim, muita fritação. Eu gosto, assim, né, dos guitarristas fritador, pô, gosto pra caramba. Mas, Uhum. assim, fica muito, 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 chega uma hora que não, né, não porque eu não goste, né, eu acho que tem a hora certa e procurar alternar com esses momentos, né, altos e baixos, né. Então todos esses grandes caras que a gente falou aí, eles já faziam isso, né. Eles sabiam o momento de acelerar, o momento de fazer uma dinâmica com menos notas, e isso aí é legal para música que traz dinâmica, traz balanço, e a gente está aprendendo, correndo atrás e amadurecendo o nosso trabalho, porque a gente tem que ver que também a gente é brasileiro e para nós as coisas, principalmente Sim. antigamente, era bem mais difícil, na época que eu comecei e tal. Mas, assim, eu acho que a gente tem que se orgulhar pelo nível dos guitarristas que a gente tem hoje em dia, pô, o Edu Ardanui, o Kiko Loureiro, André Anieri, pô, um monte de cara aí que realmente representa e fazem com que o Brasil seja reconhecido Sim. lá fora como Leva o nome, né, do é Brasil, da um guitarra. local de grandes guitarristas, né? Sim, Se tornou pô. uma tradição brasileira aí. Não, você começa a levantar os nomes, cara, tem muitos ali, o Matheus Assato. Cara, é uma cena, assim, totalmente diferente, né, cara? Eu acho que a galera assim, do instrumental, da guitarra, você começa a procurar, nossa, mas tem um cara que toca lá no Japão que tá fazendo um som, tem outro que tá lá na Europa.
Aí você vê, mano, é um tipo de criatividade, cara, que tinha que ser brasileiro mesmo. Você vê que, pô, os caras tão voando, né? E às vezes aqui não tem essa visibilidade, esse reconhecimento, né? É, talvez por isso que eles foram para fora mesmo, né? E você vê, eu tive algumas vezes na participando da ANAM, daí você encontra os caras lá, encontrei o Nieri, tem aquela Lari Basílio, Sim, o pessoal que tá lá, o Silas Fernandes, né? Luiz Calil, toda essa moçada que foi para lá e realmente o que acontece assim, né? É um funil muito estreito para você aqui aparecer de uma forma assim, entre aspas, mainstream, né? Então o pessoal tem oportunidade, o cara acaba indo lá para Los Angeles, porque ali é a Meca, né? E meio que se encontrando nesse universo, né? É que qualidade tem, mas o funil é muito estreito, então acaba que o cara acaba se vendo sem espaço, sim, porque meio que aquilo que eu estava falando do público e tal, eu acho que não houve uma renovação do que a galera gosta, né? A galera gosta cada vez de menos bandas. Então, assim, eu como tô nesse meio do underground, eu vejo que tem muita banda boa, mas assim, o que chega ao público, o que o público comparece, prestigia, dá para contar na mão, né? Então, fica uhum, um monte de gente ali que tem qualidade orbitando ali naquele espaço, mas não consegue entrar. Fica aquela coisa meio hermética, girando sim, em torno dos mesmos nomes, e o pessoal que está tentando se inserir nesse meio sempre tem um pouco mais de dificuldade, e de repente nem é pela questão de qualidade do trabalho, é mais a questão de oportunidade mesmo. Eu acho que falta sim, credibilidade, ah, principalmente ao metal autoral nacional. E essa credibilidade, não sei como que se conquista. A gente tem trabalhado muito, mas não caiu na graça da galera. A galera ah, ah, tem um certo estereótipo ali que uhum, o pessoal segue e meio que a gente não uhum, consegue penetrar é, nesse, nesse é, núcleo, né? Fica meio assim, uma margem ali, mas procurando trabalhar e melhorar cada vez mais para que a gente possa. Então, por isso que eu vejo esse êxodo de guitarristas aí, principalmente para os Estados Unidos, por questão de espaço. É mais fácil você se inserir ali numa banda gringa, e porque a gente é muito versátil, né? A gente é muito esforçado, assim. Então, quando você sim, cai ali num ambiente ali, o pessoal vê que você tem além do dom, é um jeito do brasileiro ser, né? Que a gente é mais batalhador, um povo mais, enfim, determinado nessa parte. Então acaba que a gente se é, sobressai pela qualidade e pela determinação também. sim, sim. É, vai, como você falou, né? Vai afunilando, o funil vai ficando cada vez mais apertado e vem entrando cada vez mais gente, né? Sim, sim. Vão ficando Mas mais caras as fosse, coisas, as marcas se vão fosse, começando a ficar mais, segurar é, mais. se você vê, pô, de um bom tempo para cá, meio que não houve uma renovação assim, em termos. Tá, apareceu alguma coisa aqui e ali, mas nada assim de grande, sabe? Eu vejo assim, meio que a coisa está concentrada em determinadas vetores ali que hoje compõem o mercado. E você tem que estar buscando essas parcerias para se estabelecer, né? E enquanto você não consegue ter uma parceria nesse nível para que você possa estar né, nesses espaços, você tem que ir chamando a atenção de outra forma, fazendo bons discos, fazendo bons shows. E a gente tem que trazer esse público de volta para a gente. E eu acho que isso aí também as bandas precisam fazer por onde, né? Você começa a fazer um show legal, com alguma coisa diferente ali, que chame atenção, eu acho que os outros vão comentando.
e daí para os próximos shows já vem mais gente. Então a gente também tem que se desdobrar e Uhum. fazer algo cada vez melhor a ponto de que as pessoas comecem a comentar e se interessar de participar do trabalho, de comprar e tal, né? Sim, sim. Não, isso é legal que você falou, porque assim, a coisa, a cena, vamos dizer assim, independente, ela tá cada vez mais independente mesmo, né? Eu vejo muita Sim. banda assim que, pô, pelo menos as que vão surgindo, cara, literalmente tudo por conta própria, tudo nesse corre ali. E às vezes eu vejo por exemplo, um festival, você já deve ter visto também. Pô, aparece um flyer de um festival, tem um monte de banda, mas tem, cara, várias pessoas falando de uma banda lá que eu nunca ouvi falar. Aí essa banda, pô, tem um público bacana. Aí tem outra banda também que eu nunca ouvi falar, pô, tá levando um público bacana. Eu falo, cara, isso é legal. Do tipo, você vê que as bandas estão meio que assumindo o protagonismo ali, né? Não que não fosse, mas agora eu acho que tem mais essa responsabilidade, né? Cara, é uma ação, o mercado vai formatando a gente, então a gente vai se moldando e buscando ali, mas eu acho que o principal é o som, né? O som tem que cair no gosto da galera e, enfim, é difícil porque, principalmente hoje, vamos dizer assim, nessa era do cover que a gente vive, não também discriminando, porque eu também já fiz e tenho amigos também que tocam, eu acho que é Sim, sim. importante isso, né? Mas é uma época de muito comodismo. Eu vejo assim eventos de prefeitura, eventos em geral, que a gente corre aqui para tentar fazer, né? Aí você vai, pelo menos assim, tenho visto muito, você vê o cartaz, como você falou, né? Pô, tudo cover, é Guns N' Roses, é AC/DC, é não sei o quê, então meio que assim, num negócio gratuito de prefeitura, você pode ir para outro negócio diferente, né? Mas porque, tipo assim, já vai ir gente toda forma, né, cara? O cara vai lá, evento gratuito, vai ter ali food truck, Sim, sim. cerveja e tal. Então, pô, é legal de se inserir, né? Mas não, cara, e os caras pegam e põem aquela mesma sequência ali de bandas cover. E as casas, eles também não querem correr risco, né? De colocar bandas assim, autorais, né? Então o cara Uhum. acaba meio que fechando a programação ali para do mês, você olha lá os cartazes, é sexta e sábado, domingo tudo cover, né? Ainda tem algumas casas que estão fazendo aí alguns dias alternativos e dando oportunidade para o pessoal fazer um negócio autoral, mas é uma época desse predomínio do cover. Eu acho assim, como eu disse, não recriminando e também acho um negócio legal, gosto. Mas eu vejo assim, quando eu comecei a tocar, o cover era assim, a gente pegava uns covers lá pra gente usar como laboratório do que era o som que a gente queria fazer. Então você pegava Uhum. ali, tirava um Dream Theater, tirava mesmo um Deep Purple, um Led Zeppelin, um Iron Maiden ali, que você fazia aquela miscelânea, porque ali você estava absorvendo aquelas informações, aquela pegada, para você chegar no que seria o som que você queria mesmo compor. E então era um negócio diferente. Então daí depois passou a ter uma época que o pessoal só ia em show de banda autoral, cara. Falar, cover não, Uhum. né? Então Sim. foi esse começo dos anos 90 aí. Então o pessoal, não, autoral então é legal, vamos lá ver, né? O pessoal tinha essa curiosidade de conhecer coisa nova. E depois houve um novo ciclo e voltou essa onda aí. Então, eu acho que é cíclico, né, velho? Eu acho que vai ter um momento agora que a galera vai enjoar de novo disso aí e vai voltar a prestigiar Uhum. o autoral. E é bem marcante, assim, para gente que já teve experiência de estar em outros lugares tocando, que o pessoal gosta muito de coisa nova. E aqui a gente é refratário as coisas novas, né? Esse pessoal é muito conservador em termos do que gosta de ouvir, né? Não Sim. procura assim expandir muito para meio que assim acomodou naquilo
meio que o som virou uma trilha sonora pro bate-papo ali, pro encontro, o encontro ali de amigos, e então meio que ficou essa coisa, né, de som ambiente, assim, né? Sim, sim. Não, eu concordo, cara. O lance do cover, pô, eu entendo, né, cara? A maioria dos músicos, pô, pra mim também, pra você, a gente viu como talvez um trampo, tem quem faz isso daí com frequência, beleza. Só que, pô, na hora que você. Eu pego, por exemplo, esse lance da prefeitura, esses tipos de evento, e, pô, às vezes não dão nem um espaço pra um artista da cidade, sabe? Isso que eu fico meio. E Não, quase sempre de fora. É uma coisa eles assim que dão eu. espaço para o artista da cidade, mas desde que ele seja artista da cidade faça cover. Então, né, cara? É, então, mas realmente, não, mas isso aí é assim mesmo. Cara, e normal, cara. Eu tenho vários amigos aí que o cara vive da música. Então, Sim, é legal né? Porque é onde o cara forma ali com o seu ganho ali, né? Tocando com as bandas e se tornou um meio de vida também para muita gente. Então, tenho o sim, maior sim. respeito, cara. Eu também não tô aqui, né? Eu acho que assim, só é um retrato do que é hoje em dia. Houve essa mudança realmente. Então a gente vê que É que também geralmente acabou. geralmente assim, a gente para tocar, o que a gente busca aqui é parceria com alguma banda. Por exemplo, Sim, assim, vai ter um Iron Maiden cover, a gente faz junto, para chamar público, porque de repente você fala que vai só sua banda que é autoral, o pessoal meio que não cola muito, aham. né? É, e Então, acabou criando como a gente uma. tem. Não, pode ir. Pô, desculpa, Ah, pode falar. desculpa, não, então como a gente tem feito aí. Não, é que assim, eu vejo assim, não intencionalmente, né? Como você falou, pô, é um trampo tudo, mas acaba criando essa. Não uma concorrência meio. É difícil falar, né? Uma concorrência injusta, desleal, mas, pô, o cara que vai ter o bar, eu entendo que, pô, é melhor ter um cover. Né? Então, acaba tendo mais essa afunilamento do funil ali que a gente falou, né? Aqui na nossa região, aqui, eu moro na cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui tem um festival grande, aqui eu não posso reclamar, não. O pessoal faz, você entra com o seu trabalho autoral sem erro, sabe? Eles dão Sim, espaço sim. para todos os estilos, desde o cover, autoral e etc. Legal. E trazem várias bandas, sabe? Uns 2 anos atrás veio o Crisium, depois veio a Nervosa, Legal. e Malvada, né? Angra, os caras trazem umas atrações legais. É uma das poucas cidades que eu vejo assim, né? Aí é um edital lá, você entra, entrou, não entrou, não entrou, né? Mas não é porque você é cover, já tocamos lá Uhum. várias vezes. Mas, em geral, 95% do que a gente vê é mais difícil. Então, tipo assim, a gente tem que ah, compor muito legal, fazer músicas muito boas, cada vez mais para que o pessoal vá dando, como eu disse anteriormente, credibilidade. É uma questão de credibilidade mesmo, né? O pessoal vê seu trabalho com um olhar de uma coisa profissional. Sim, Isso aí é uma coisa de cima para baixo, né? A gente tem que melhorar, buscar melhorar, tá cada vez sim. mais próximo de uma excelência aí para poder fazer com que as pessoas se interessem e compareçam em maior número cada vez mais. Sim, sim. E achar esses espaços, né? Que isso eu sempre falo, pô, tá apertado, mas você acha esses espaços assim para tocar. Tá difícil, mas se procurar conversar com o cara do bar, tentar fazer uma parceria ali, alguma coisa, eu acho que, cara, tem espaço, né? Tem sim. Eu acho que é mais a gente precisa se organizar, né, melhor Não tá tão claro, tão visível para a maioria dos músicos, pelo menos que não, talvez não acompanham tanto, né? Mas eu sinto que, pô, tá, ainda tem, né? tem sim. É mais assim a gente bem que é como eu disse, organizar mesmo, né? Se organizar e fazer coisas assim que nem agora vamos estar fazendo semana que vem.
uniu as forças das bandas aí para fazer um evento. Sim. Então, todas as bandas autorais, e então vão estar fazendo a Red Star aí dia 25 de julho, né? No sábado, próximo sábado, né? Não esse, o próximo. Eu gosto Então, disso. foi uma junção aí de bandas, né? O pessoal também tá na mesma barca, e a gente tem feito esse tipo de eventos para que possa realmente a galera ter acesso ao nosso trabalho. E Uhum. como todos, assim, amantes da música, às vezes você escuta, como eu já ouvi bandas novas aí, que você não conhecia, e daí depois você vai procurar ir atrás. E tem bastante gente legal nesse meio aí underground, e tá uma coisa assustadora, assim, você vê o nível que as bandas estão. Realmente dá muito orgulho de você ver, né? Falar, puta, cara, como o pessoal tá tocando cada vez melhor, cantando bem, tocando bem e compondo bem, né? Que isso aí que é legal também. Sim, sim. E, Jader, voltando pro. A gente acabou saindo um pouco do álbum, Imagina. mas você mencionou esse seu processo de composição que você vem fazendo, né? Com a base do improviso, que também eu acho que pô, é um auge para o guitarrista, né? Começar a fazer os próprios solos no improviso. É, esse novo álbum, você já colocou esse processo, o Interstellar Experience no caso, né? Tinha marcado aqui, o Rediscovering Pluto. Você já aplicou esse tipo de gravação ali ou você foi, como que foi o processo criativo para esse álbum? Esses dois últimos eu fiz isso aí nos solos principais, né? Então, o meu processo criativo hoje é simples. Eu geralmente estou praticando alguma coisa, surge alguma ideia ali, e eu procuro pegar um celular mesmo, um metrônomo, né? Gravo aquilo ali e deixo numa pasta lá. E depois de um tempo eu vou ver o que eu tenho. E aí, quando fui fazer o repertório desse disco, eu não tinha aproveitado muita coisa, mas as coisas que tinham lá, o que que eu fiz? Eu peguei aquelas bases, aí coloquei no programa e fiz meio que organizei elas. E outras coisas que eu fiz depois para completar o álbum foi assim: eu gosto muito de compor no baixo. E eu Sim, não tinha um baixo, aí eu comprei um baixo. legal. E aí eu comecei a compor umas linhas no baixo. Então foi as últimas músicas do disco. Mas, em suma, é um processo bem simples. Eu pego assim, gravo, e deixo lá, e depois eu vou ouvir o que aproveita daquilo. Lógico, às vezes vem ali, a grosso modo, as partes assim, mas não organizadas, né? Daí eu procuro colocar, não, aqui vai ser o verso, aqui vai ser a introdução, né? Essas coisas assim. E tenho feito dessa forma, cara, assim, pelo menos esses dois últimos álbuns aí. Aí a gente tem o meu parceiro aí que é o Gerê, né? O Edson. E então a gente se comunica, passo para ele as bases, e é um cara super criativo também. Às vezes eu também tenho alguma linha na cabeça melódica de voz para aquela base, né? Eu falo mais ou menos o que eu tinha pensado, mas assim, pode deixar com ele que ele faz um negócio muito melhor, né? Então, nem fico falando muito. Mas, assim, eu acho que casou muito bem essa parceria, né? Ele pegou bem o estilo ali da banda, do que a gente queria. Então, meio que assim, não tem segredo, é só você fazer o arroz com feijão bem feito ali, né? Agora, eu acho que, em termos de, falando por mim, com o trabalho, eu tive o primeiro disco solo e o segundo, eu acho que esse aqui tá um pouco mais sólido, talvez também pela maturação que você vai tendo, né, do que você quer pro estilo do trabalho, e sei lá, dei sorte das coisas darem certo, foram fluindo, né, e fui fazendo depois as músicas novas foi dando certo, dando certo, dando certo, dando certo.
Logo que eu vi, eu tava com o disco pronto. E eu fui assistir um workshop do Edu Ardanui aqui na região, e ele tava falando de música. Ele falou, não, música eu tenho que ter um riff. Se eu não tenho riff, eu não tenho nada, né? Não adianta nem. Aí eu Uhum. comecei a analisar as músicas que eu tinha, e todas elas tinham um riff, né? Falei, pô, mas então tá legal, ó, tem um riff aqui, tem um verso, tem um refrão, tem Uhum. uma ponte aqui. Então eu vi que tava realmente sólido. E aí falei, pô, legal, já dá pra mim seguir. E eu comecei com esse negócio de querer fazer produção, vamos dizer assim, e aí, só que tem coisa que eu não manjo, né? Então eu tive o auxílio aqui do Fábio Mendes, né, que é o nosso produtor. Então ele dava uma passada aqui em casa, pelo menos uma vez por mês, para ver que pé que estava e dava umas dicas, o que que eu precisava fazer, né? Mas assim, eu tinha essa vontade de produzir um disco, entre aspas, sozinho, né? Então fazer todos os arranjos, gravar os instrumentos. Uhum. E legal que o pessoal tem gostado muito, sabe? E isso aí tem sido muito gratificante para mim, porque o feedback do trabalho tem sido excelente. Então a gente meio que se envolve emocionalmente com o trabalho, mas eu não esperava assim, achei que foi uma repercussão muito bacana, assim, meu, eu fiquei pô, super contente com que as pessoas têm falado do álbum, assim. Pô, que bacana, cara. Não, o álbum ficou bem bacana, eu tava ouvindo aqui também. E eu tava vendo também que para esse último aqui, o Rediscovering Pluto, você puxa bem um conceito assim, né, pode ser, é uma impressão minha, tá? Um tanto filosófica, mas também bastante científica ali, né? Então, Thiago, isso aí realmente a gente sempre gostei desses assuntos aí e eu percebo que é um negócio que todo mundo gosta, né, e sabe um pouco, procura saber, porque é científico, é metafísico, é muito legal. Então, e principalmente pela questão da buscar um tema mais leve. Então, se você Uhum. for pegar desde Pink Floyd lá atrás, ou aquele disco Final Cut, ele está falando de guerras, então ele está falando lá do Begin, que era o primeiro-ministro de Israel. Uhum. Depois você pega e outras guerras, né? Você pega o Megadeth também, falando de Israel no disco Rust in Peace. Então, essa temática aí já foi muito usada e, e são ciclos, né? Que você vê que os atores continuam os mesmos, né? Então, vira e mexe é guerra Israel, é Irã, Sim, sim, sim. então a Mês que vem gente. lança outro álbum falando de novo, né? A gente sabe que. Então, meio que assim, então, que se tornou mais ou menos uma coisa do metal aí, né, de abordar esses. Então eu quis partir para um negócio diferente, uma coisa mais leve. E no caso específico desse álbum, ele é sobre uma missão mesmo, que foi a missão New Horizon, né, do capitaneada lá pelo Dr. Alan Stern. Inclusive eu tenho conversado com ele Legal. no LinkedIn aqui, né? Pra- Passei para ele lá o link. Eu não sei se é o estilo de música que ele gosta, mas eu deixei claro para ele que foi um disco em homenagem à missão que ele desenvolveu, porque o cara foi puta foda, meu. O cara pegou assim, não houve ali o apoio total de investimento que ele precisava para fazer o projeto, então ele pegou restos de outros projetos ali É. finalizados e cara, foi persistente pra caramba. Então a ideia foi falar dessa experiência, né, e todas as dúvidas Uhum. que eles tinham, como que eles conseguiam, e o amor, porque isso, acima de tudo é o amor pela humanidade, né? O cara que está fazendo isso aí não está fazendo por si próprio, ele está fazendo para todas as gerações vindouras. E pô, dedicação desse pessoal e as surpresas que eles tiveram, e fazendo meio que uma correlação também.
com os sentimentos humanos aí, né? Essa questão da perseverança, a questão das dificuldades, e quantas vezes a gente meio que escuta groselha mesmo, né? Pessoas que só nos põem em dúvida sobre nossas potencialidades. Então, pô, se ele tivesse parado para ouvir que era loucura que ele estava fazendo mesmo, né? Tinha uma probabilidade de dar certo muito pequena. Mas a determinação do pessoal, capacidade, foi determinante para atingir o objetivo, e isso aí traçando um paralelo com a gente mesmo, né? De sempre tentar ali do limão fazer uma limonada, e foi mais ou menos na minha veia ali de inspiração para o álbum. E facilita muito também quando você trabalha sobre matemática, né? Fica muito mais fácil de você buscar ali como fosse mesmo um quadro, né, que você vai pintar. Então você já tem um tema, vou falar aqui, pintar sobre determinada tema aqui no quadro. É a mesma coisa. Então você procura usar as tintas ali em acordo com as emoções e sentimentos que você está querendo passar, e que aquilo que você tem de mais autêntico naquele momento para passar para o seu público também. Sim, sim, totalmente, cara. São histórias assim que vale a pena ser lembradas, né, valorizadas, coisas que pouca gente sabe, né? Assim, ou que pelo menos pouca gente acompanhou mais a fundo. E, cara, e como você falou, né? Quando você trabalha com algo que você já tem interesse, né? Algo que você já gosta de acompanhar, tem interesse, vai uma coisa vai puxando a outra, né? Facilita, eu imagino que facilita o processo criativo, começa a vir mais ideias e e você já pensa, por exemplo, para um segundo álbum, para uma assim, após esse, né? Seguir nessa ideia ou ainda não? Quais são as ideias aí para o futuro com esses projetos? Na verdade, o Rediscovery é o segundo da minha carreira solo, né? O primeiro é o Self-Title, né? Que é o Self-titled. Uhum. Interstellar Experience. Daí esse é o segundo, e assim, eu tenho realmente algumas coisas já que eu já venho trabalhando. Na verdade, a gente que é do autoral, a gente sempre tem um banco de ideias aqui, né? Que Sim, fica sim. aqui, um banco de reservas, né? Mas eu tenho aí um banco de reserva de boa qualidade para futuro, e realmente aí você me pegou, porque é o que eu venho pensando mesmo, falar sobre o que a gente pode abordar agora, né? Então, hoje está um período muito turbulento, né? Uhum. Então, não sei, eu acho que assim, o importante é você dar um pontapé inicial. Você tendo uma primeira música, aí, tipo, fica mais fácil de você meio que dar sequência no Ver o projeto. Porque restante ali, né? Do que pode vir. você tem a primeira, depois a segunda você quer fazer um pouco diferente, né? Aí, Uhum. Não, daí aí. facilita, porque daí você vai, tipo assim, a segunda vai ser a antítese daquela. E seguindo, mas eu não tenho muita temática ainda, mas eu já tenho alguns arranjos aqui que estão assim consistentes, né? Coisas assim que dá, você vê que dá para trabalhar com eles, né? Coisas que dá para aproveitar. Mas ainda não sei, realmente preciso pensar mais sobre isso, e, e também trabalhar, né, cara? Eu acho que esse álbum em termos ao vivo, né? A gente fez o disco, mas tocar mesmo a gente não tocou muito. Então, é que fazer dar um giro legal, Uhum. até para a gente poder receber esse feedback, e em Sim, cima sim. disso, eu acho que vai clarear aí
também o que que vai ser daqui para frente, né? Porque é importante a gente depende muito dessa aprovação pública do trabalho, né? Eu acho que é fundamental que hoje veículos como a Playtrue, outros veículos aí muito importantes, vêm dando esse espaço aí para os músicos. E o que corrobora isso para a gente é o contato com o público mesmo, né? Também você ter aquele tete a tete ali, que você sente que a pessoa aprovou, gostou do que você faz, aquilo ali é o maior combustível que a gente tem para continuar trabalhando. Então, quando você fica muito tempo sem tocar, é ruim por isso, porque você não tem esse termômetro realmente ali do momento, né? Porque é muito mais legal você ouvir a música ao vivo do que ela ali no disco, né? Sim, Você vai sim. ao vivo sempre tem alguma coisa diferente, é, você acaba fazendo uma versão é, ligeiramente diferente, acaba tendo algumas coisas ali que entram a mais, né? Uhum. Então, esse que eu acho que é a principal finalidade da gente. Então, nosso objetivo é esse aí, cara, conseguir tocar mais vezes com maior frequência, tentar achar meios para estar em contato e com esse público, né? E que esse público possa também encontrar a gente e a gente, enfim, tenha esse estímulo aí legal para dar continuidade e realmente esse é a gasolina do músico, né? Sim, sim. E desse período que você lançou até agora, né, dos shows que você vem fazendo com a banda, tudo, né? Você tem sentido essa. Como foi esse feedback da galera ali? Principalmente de quem já acompanhava outros trabalhos, seus anteriores, né? Assim, eu fui acompanhando várias coisas, cara. Eu vi o Pop Javali, um álbum sensacional também. Eu vi que você tinha o primeiro álbum, ainda não consegui ouvir inteiro ainda, mas, cara, muito bom. E como que é, como que tá sendo pra você, cara, essa receptividade da galera, principalmente nos shows, né? Eu agradeço aí a menção. A receptividade tá sendo legal, viu, cara? Assim, a gente o pessoal tem comentado bem, tem sido bacana. E, assim, fenomenal, cara. Só agradecer, né? A única coisa mesmo é isso aí. A gente gostaria de estar apresentando mais, mas são contingências, são situações aí que do próprio mercado, enfim, N situações que a gente já até meio ponderou, mas assim, tem sido bom, rapaz. A gente acho que acertou um bom álbum, sabe? E só que quando a gente estava no processo ali, a gente não se deu conta disso, porque para nós tudo é música, tudo é trampo, tudo você quer fazer legal, quer fazer bem. Mas assim, acho que ficou bem equilibrado assim. E hoje olhando em perspectiva, eu vejo assim, sem sombra de dúvida, que é um trabalho mais maduro assim da minha carreira. Então, eu acho que a reação da galera tem sido proporcional também. Acho que a gente fez aí, conseguiu ser muito feliz, juntando ali as composições e também a forma como elas foram dispostas no disco. A sequência do disco, né? Eu penso assim, tem muito a ver esse negócio da ordem do disco, na minha opinião, né? Então eu procuro sempre ouvir em várias ordens até chegar na, na sequência ideal, porque é mais ou menos como um filme ali. Então você tem os momentos ordenados dentro do filme. E o disco, para mim, segue mais ou menos um padrão Uhum, hipotético, né? Como se fosse isso. E legal, cara. Acho que tem coisa que a gente gravou que depois, quando foi tocar, surpreendeu pra caramba e falou: Nossa, cara, uma música que eu cito isso é
A Tribute to Alan Stern mesmo, que acho que é faixa 9 ou 10, né? E ela realmente, nossa, cara, ela, desde os ensaios, assim, a gente sentiu que ela, puta, cara, uma música que ela traz, assim, uma energia, assim, contagiante, assim, né? Pra gente estar tocando. Eu acho que o público pega isso aí, né? Quando você tá legal e você tá curtindo ali, tá sendo uma vibe legal, o público recebe isso aí também, né? Porque o pessoal saca que, Sim, que você tá tendo ali um momento bacana fazendo aquilo ali que você gosta e de repente uma música que ficou legal pra caramba, eu posso destacar. Então, uhum, entre outras, né? Mas essa aí é uma legal. Também King of the Belt, né? É uma música que remete mais uhum. ao prog e tal. Então, acho que estou muito contente, cara. Acho que a gente acertou um bom álbum, um bom disco e espero aí que as pessoas também possam curtir da mesma forma que a gente curtiu e que a gente possa ter oportunidades de apresentar isso aí ao vivo mais vezes e que outras pessoas tenham contato com o trabalho, né, Tiagão? Sim, sim. Pô, isso que é legal, né, cara? Porque às vezes, eu falo principalmente pro nosso meio, assim, que acaba levando, exigindo um pouco mais de técnica, né? Pra quem gosta de ouvir guitarra, um instrumental. Você às vezes escuta um som, cara, às vezes acaba, pô, legal o som, mas passa meio batido. Só que na hora que você vê sendo executado ao vivo, cara, você fica, meu Deus, o que o cara fez ali, meu? E isso eu acho que também é um ponto muito positivo, né, cara? De levar esse show pra galera, de como as músicas que você citou, de trazer essas referências. E aquela coisa, você desfruta o show, né? Desfruta o momento ali, mas o trabalho não para, né? Você tá sempre tentando entender ali o feedback da galera, pensando no próximo. E, pô, é sensacional, cara, essa ideia ali desse tipo de trabalho. Ah, sim, sem dúvida, não pode parar, né? A gente tá aqui, já estou pensando, já tenho coisas aqui, Uhum. já meio no jeito e pensando para o futuro aí, o que que a gente pode fazer com a banda, né? Também a, estamos com um time legal aqui de pessoas, né? O Gerê, que eu tinha te falado, também o Gabriel na batera, né? Gabriel Parazzi, e o Rodrigo no baixo, Rodrigo Batista. Então, Sim. tudo vem de convivência, né, cara? Você tem um ambiente saudável para você trabalhar, já trabalhou em algum lugar que aquele clima pesado, né, cara? É. Aquele clima ruim, né? E, tipo assim, eu já passei por isso também. E, de repente, quando você tá num meio mais assim, mais leve, as coisas funcionam melhor também, né, cara? Tá todo Sim, sim. mundo em prol de uma coisa ali sem muito, assim, com profissionalismo, né? E sem que clima assim de cobrança, né? Uma coisa mais assim de todo mundo tem sua responsabilidade, mas todo mundo responsável, mas ao mesmo tempo Um curtindo, apoio né, ali, né? cara? Todo mundo Então. focado, bem Sim, sim. objetivo, né? Porque isso daí é muito difícil também, né, cara? Tem muita banda que acaba meio que por causa disso desgastando ali e tal, né? Então, a gente tá com um grupo legal aqui de pessoas, né, cara? E isso aí tem facilitado muito também para que a gente tenha esse sucesso, né? Sem dúvida, porque não adianta nada você ter uma ideia na cabeça, mas não ter ali os elementos para que isso possa chegar adiante. E são pessoas aí que já estão com a gente há um bom tempo, músicos fenomenais e que fáceis de trabalhar, né, cara? Isso daí é muito Sim, sim. importante. Não, A e gente agora tem visto aí na mídia especializada sobre sim, diversos músicos aí difíceis de trabalhar, né? sim, não, totalmente, cara. Às vezes você
Ainda mais quando é banda, né? Que às vezes. A gente tem visto muita coisa aí sair, vira e mexe, a gente sai algum, né, cara, alguma Tem artista pérola que aí fala, que a não, gente. eu sou o cara, o resto eu contrato, porque mas é Exato, difícil você ter exatamente. mais, tipo, um grupo ali com um objetivo, né, cara? Então, e isso aqui é uma coisa que acontece muito com a gente aqui, né, cara? Porque como eu tomei a frente ali, mas assim, a gente é uma banda, na verdade, né? Então, meio que eu dei o pontapé ali e tal, mas assim, Uhum. todo mundo contribui de forma equânime, assim, Sim, sim. e procurar passar isso, que é um trabalho né, que é de todos, assim, né? É simplesmente que realmente quis montar esse projeto aí com essa filosofia mais intergaláctica aí e chamei os Sim, galácticos, né? Cada um no sim, seu sim. instrumento ali, que são pessoas assim, músicos de alto gabarito que vêm dando esse suporte tão importante para que o som tenha chegado no nível que chegou, né, cara? Sim, sim. Mas você sabe, né? Às vezes no meio da guitarra a gente chama o cara lá, pô, esse cara é um ET da guitarra, né? E pra você faz todo sentido já com o projeto, cara, um nível técnico ali, todo mundo ali, né, seguindo assim, contribuindo bem pra banda, os vocais, pô, muito legal também. Cara, eu achei, eu não consegui, eu não tive oportunidade ainda de conseguir ir no show, mas eu pretendo ir também, frequentar ali quando vocês estiverem na região por aqui, eu vou aparecer por lá sim, cara. Aí você vê, Thiago, você é um cara que está aí atuando nesse mercado de forma mais concreta aí no dia a dia e para nós assim é muito gratificante para mim ver que você gostou, porque você ouve muita coisa, né? Então você é um cara especialista e tá falando que curtiu, pô, isso aí para nós é maravilhoso, cara, porque realmente os melhores ouvidos têm sido assim os que têm dado um feedback assim, então, cara, puxa, isso aí é fenomenal pra gente, né, cara? Então corrobora mais essa visão nossa, né, que a gente conseguiu atingir um objetivo bem bacana, humildemente com o nosso trabalho, né? Sabemos que é mais um trabalho entre tantos, mas que a gente tem ali também o nosso diferencial, o nosso toque ali que pode agradar aí, né, cara? Pô, eu agradeço aí as palavras, cara. Assim, eu não. Eu sempre falo, cara, eu não sou. Eu não cheguei a trabalhar com música, né? Fiz meus trabalhinhos ali de freela, alguma coisa, toco baixo também, mas assim, eu não é algo que eu convivi, não cheguei a dar aula, por exemplo. Mas justamente assim, eu tenho uma noção do que é um pouco o lado do músico, sabe? Então, eu tento puxar isso pra mim, sabe, para os trabalhos que eu faço, até pra produção também, né? Não cheguei a fazer uma grande produção, mas sei como é complicado ali em cima também. Então, e a gente tenta puxar a cena pra todo mundo, né, cara? A gente sabe que tem espaço e putz, e assim, aquela coisa que todo mundo fala, né? Tem espaço pra todo mundo. A gente consegue fazer esse tipo de movimento, né, cara? De continuar todo mundo tendo público, sendo relevante, tendo alcance, né? E aquela coisa, pô, trabalho bom tem que ser ouvido, né, cara? Você tem que tentar ir no show, tentar indicar pra alguém. Eu não tenho dúvida, cara. Qualquer um que você fala, qualquer guitarrista vai ouvir, por exemplo, um álbum seu e vai curtir. Não tem como você não, pô, parar pra ouvir. Não, legal demais, cara. E é isso aí, cara. A gente procurar estar mais próximo desse público aí e a gente possa ter mais por mais oportunidades mesmo. Então, é isso aí que mais hoje em dia está mais me preocupando, é isso mesmo, né? De como que a gente pode fazer para estar mais nesse contato, assim. Eu, como já estou um certo tempo
nesse meio da música, eu notei uma certa diferença de uns tempos para cá, sabe? Eu acho que assim, não sei, cara, acho que até antes da pandemia ali era um pouco melhor, sabe? Sim, Para sim. essa parte do autoral, principalmente. Ainda da pandemia para frente, não sei se sou eu, mas É tudo, né, eu cara? tenho Acho que. notado ali uma dificuldade maior, assim, com a autoração. Já sempre foi meio difícil, né? Mas agora eu tô percebendo isso daí. Mas normal, não é que a gente aqui, eu tô aqui reclamando, é lógico, não é fácil, né? Mas assim, a gente tem que se desdobrar e achar meios para a gente poder melhorar isso, mas é uma realidade. E assim, eu vejo que houve assim uma mudança e a gente hoje tem que batalhar mais para conseguir se inserir assim. Então, são épocas assim que mudam, né, cara? Uhum, Ciclos, né? São ciclos. Eu acho que vai ter uma mudança nesse ciclo aí, logo em breve, e a gente uhum, vai se aproveitar disso. Mas no ciclo atual, o músico aí do autoral, ele realmente ele tem que fazer um esforço aí bem grande para poder tá em contato com o seu público e fazer o que mais gosta, que é o ao vivo ali, né? O ao vivo é o que é o grande objetivo, e principalmente para bandas que nem a gente em formação, agora no segundo álbum, né? uhum. É importante isso aí para você criar aquela cancha também, né? Você cria Sim. uma casca ali, um jogo coletivo, É, já que estamos em época de Copa, né? Então a gente forma ali o meio-campo, o ataque, a defesa ali, fica bem organizado devido a isso aí, porque ensaio é legal, né, cara? A gente sai uhum, com frequência e tal, mas o ao vivo que é importante, porque é ali que vai te dar a disciplina e também repertório, né, cara? Porque você testa o repertório, fala, olha, a galera interagiu bem dessa forma aqui, ou não houve, não foi tão interativo devido a isso aqui, então você vai alterando a ordem, às vezes você lima um som, põe outro, né? E essa base você só pega fazendo ao vivo, né? Porque daí que você vai tendo essas reações aí, em cima daquilo você vai procurando moldar o repertório para agradar mais, né? Então sim, sim. precisa ter mesmo para até por isso também, para você ir testando ao vivo, sequências, ordens ali, de repente pontuando com algum cover também para a galera saber de onde você veio, né? O que que você pretende ali da Sim, sim. vida, né? Então é legal às vezes você pôr algum cover ali no meio para também para a galera identificar qual sua origem ali de influência e em cima daquilo às vezes até ajuda o pessoal a entender melhor e absorver melhor o que você está passando, né? Sim, Mesmo que o sim. resultado final seja um pouco diferente, mas você passou por aquele caminho para chegar onde você está hoje, né? Não, exatamente, cara. É você entender, né, o que tá rolando e se adaptando para o mercado, né? Como a gente falou, tá sempre, talvez ultimamente, né, as coisas vêm mudando muito rápido, né? E de repente é uma banda assim que, pô, às vezes, eu conheço muita gente que tocava, parou de tocar na pandemia. Meu, se voltar hoje é outro mundo, praticamente. Até se readaptar, entender de novo, né? Às vezes o público já mudou também, então você vai tendo essa. Tem que ter, né? Esse lance do ao vivo que você falou, de sentindo o que tá rolando, o que tá o feedback. E eu acho é importante, cara. E sem dúvida, cara, o lance é isso aí, a gente vira e mexe, tentar pegar alguma abertura ali, alguma coisa grande, né, que é onde tem uma projeção maior, pegar alguma carona ali com algum artista e já mais consolidado nesse meio, para a gente poder aparecer ali. Então, estamos atentos a oportunidades, a situações novas, e eu acho que
caminho é esse aí, né? A gente tem que ser bem honesto com o que você faz, procurar fazer aquilo ali com uma verdade, com coisas ali que realmente sejam significantes para você e que você queira que as pessoas tenham contato com aquilo, né? Que aquilo de alguma forma possa ser algo como da mesma forma que é para gente. Tipo, às vezes você ouve um Dream Theater lá, ou uma música específica que você gosta, aquilo ali te traz um estado mental bom, né? Sim, sim. Então, é isso que a gente quer também, que de repente a nossa música, o cara às vezes está ali, tá meio assim, "Oh, vou pôr aquele som lá, vou dar uma relaxada, né? Ou Sim, às vezes tá meio cabreiro, cara, você quer escutar uma coisa mais agressiva, né, cara, para tirar aquela neurose, né? sim. Então, a música é legal demais nesse sentido aí, né, cara? Quando às vezes você tá meio puto, fala, pô, vou pôr aqui um som mais pesado para mim curtir, e ali, É, meu, colocava um Obituary ali, um Carcas, né, meu? sim, E- sim. então, tipo assim, aí já dá, pô, agora tô legal, né? É, não, até pra nós, né, que já entra um pouco pra guitarrista, pro músico, né? Não, deixa eu, sei lá. Às vezes aquele entretenimento que você fala, não, deixa eu pegar a guitarra aqui, extravasar. Exatamente. Então, cara, é isso aí. Então, nesse mundo de hoje, cara, cada vez mais doido aí, corporativamente competitivo, né? As pessoas essa loucura aí, né? De metas, cada vez mais assim amassadas, né? Pelo sistema, né, cara? Que a gente tem que estar ali fazendo por onde na nossa parte social ali, né? Então, é bem difícil, cara. Se você não tem algo assim de que você gosta de fazer, acho que, cara, a gente vai ficar meio louco, né? Porque o ser humano está cada vez mais exigido. Então, acho que assim, a gente está rotina de trabalho, responsabilidades, sabe? Enfim, a coisa Uma tá, cobrança que tá... às vezes nem é nossa, né, cara? Será uma Então a gente fica. ansiedade, todo mundo tem Nossa, essa. eu vejo assim por mim, cara, no segmento que eu trabalho, é tudo urgente, cara. Ah, isso é urgente, o outro é urgente, tal coisa é urgente, urgente. É, Não, isso é prioridade, isso é prioridade. É tanta prioridade que acaba que nenhum se torna prioridade, porque todos são, né? não, todo Então, trabalho, praticamente para mim também, todo trabalho que chega, cara, é urgente, tem que fazer, é tudo urgente. Não tem um trabalho, não, esse aqui eu posso deixar para depois, não, tudo é urgente. e aí nisso aí, cara, a gente vai jogando o tempo para frente, cara, porque de repente é um negócio que você tem que entregar um trampo, tem que entregar esse trampo, sei lá, até dia 20, né? Aí você não vê Uhum. a hora de chegar dia 20 para você também já se ver livre daquilo, né? Sim, Porque fica sim, aquele tom de cobrança na orelha, né? Então fala, não, agora chegou dia 20, estou tranquilo, mas nisso a gente tá vivendo nossos dias rápido e correndo nossos dias para frente para se ver meio que com uma certa semi-tranquilidade ali, né? Então a gente bater nessas metas, né? Não, tem que entregar isso aqui, né? Então, assim, se não fosse assim, a gente não tivesse esse lado musical, né? A gente, puta, cara, tava ferrado. é, Então, eu acho que é muito legal que a gente tem somos músicos, estamos aí, de certa forma, envolvidos com esse universo da música. Então, isso aí que tem segurado a bronca, né? Porque eu acho que a humanidade está muito, muito doida, né, meu? Muito apressada, muito cobrada também. E às vezes é, eu até entendo, cara, porque o cara que tá me cobrando é porque ele está sendo cobrado por outro, né? E é. assim vai aquela cadeia alimentar, né? É como dizem, Então, né? O pessoal briga para sobreviver, mas esquece de viver. exatamente, cara. Então, meu.
É difícil, a gente tem que. Tá um período aí que a gente tem que. Não sei se também esse negócio da pandemia, alguns acharam que quer correr e recuperar esse tempo assim, de uma forma meio forçosa, né? É, Não vai conseguir, né? Eu acho que a gente teve uma grande oportunidade ali de aprender a valorizar pequenas coisas e, pelo jeito, a gente não aprendeu muito, né? Só trouxe uma sensação, sei lá, de mais urgência, de mais. Não uhum, sei te dizer em palavras, sabe, Thiago, mas eu sinto isso daí, cara. Acho que o pessoal ficou mais ansioso, né? sim, E sim, essa ansiedade, você fica dentro daquele sistema ali, ela acaba chegando e pegando você também. Você fica ansioso, você quer resolver logo e, entendeu? Às vezes é, tem alguma coisa assim que fica ali te incomodando e você também quer resolver para, sabe? é, Você pegar uns dias aí, falar, não, meu, vou pegar uns dias de folga aqui, vou dar uma passeada, vou viajar, né, meu? uhum, A gente fica esperando dar aquele feriado, né, cara? Fala assim, pô, uhum. bicho, vai ter um feriado e tal, vou dar uma desligada Às e vezes tal. resolver coisas que a gente não tem o controle para resolver, né? Então, cara, então Esperando, fica esperando e não acontece tá, nada. tá foda, cara. Mas Mas enfim, legal, cara, eu acho que assim, temos aí esperança, assim, né, cara, para um mundo melhor, e essa esperança passa por isso aí, né? Passa pela música, que a gente, de certa forma, também vai estar influenciando novas gerações. Eu tenho aqui também meu netinho, né, cara, que está sim, começando sim. agora também a aprender comigo aqui. Já vem com uma Minhas, referência boa é, já. minhas filhas também gostam muito de música. Tem a minha filha mais nova também, ela é muito boa em instrumentos de percussão e ritmo, e todas gostam de músicas de qualidade, né? Então, cara, é legal. Então, tá aí uma história, né? Eu aprendi um pouco, no caso da minha família, tive meu avô lá também, que era músico, e então isso aí me inspirou muito, me motivou muito. E eu vejo essa molecada aí, falando aqui pela minha casa, mas também pelo que eu tenho visto por aí, né? O pessoal vem forte, vem com um trabalho assim, bem bacana, e eu acho que temos boas perspectivas para futuro, e espero que, assim, principalmente aqui a nível de Brasil, né, cara, a coisa Uhum, fique mais democratizada, assim, que uhum. possam haver mais oportunidades para todos de uma forma geral, né? Não só para aqueles que já estão consolidados, mas que outras bandas possam se beneficiar dessa cena aí e poder ter uma certa representatividade aí, poder pôr sua cara aí também, né? Sim, sim, né? É aquela coisa, não é só abrir o espaço pra gente, né, cara, mas deixar um espaço pra quem vem depois também, né? Então, aí que tá o negócio, né? Então ficou uma coisa meio muito monopolizada, né? Bom, você sabe o que eu estou falando. Não vamos Sim, aqui declinar nomes, né? é, Para não ainda piorar o que já, né? Mas a gente sabe que é muito monopolizado ainda a cena no Brasil. sim, sim, Então, meu, a gente tem que nadar contra a maré aí e procurar nisso também a gente aprendendo a navegar em mares assim mais complicados, a gente também se fortalece. sim, sim. E já, Éder, pra finalizar, cara, a gente tá estourando um pouco aqui. Cara, como estão os próximos shows, né? Você mencionou aí dia 25, né, que vai ser o Vivo Metal lá no Red Star. Tem mais alguns shows em mente, planejando? Tá vindo? Como é que vocês tá vendo a próxima sequência aí? Não pode falar ainda? Como é que.
Não, posso, posso. Não, dia 25 de julho agora, no sábado, estaremos em São Paulo Red Star Eventos, né? Com uma Arena, Cova Rasa, Armadilha, né? Então outras bandas aí parceiras. Então vai ser um evento muito legal. Uma Arena já conheço também, de puta, meu, muito longa data, é um rapaz lá do Sul, né? Vem Uhum, fazendo um trabalho muito bacana e tenho amizade com ele há muito tempo já. Então, cara, vai ser legal pra caramba. E aí, cara, estamos preparando umas coisinhas aí mais para final do ano, né? De repente algumas surpresas boas aí pode acontecer, mas em suma mesmo, assim, estamos correndo para tentar criar uma agenda aí, né, cara? E então, assim, agosto, setembro, outubro, ainda a gente meio que está batalhando aí para tentar alguma coisas. E mais para final do ano, acho que vamos ter mais oportunidades legais, né? Mas de imediato seria essa data mesmo aí, né? Que a gente vai estar uhum. fazendo. E agradecer o pessoal, né, cara, do Som do Dharma, né? Que está organizando essa gig e também que tá dando essa força para a gente aqui na assessoria, né? De imprensa. E em paralelo a gente também tem buscado algumas datas também de aqui locais, né? E em outras casas que os caras aceitem, né? Um som assim Uhum. Sim, sim. autoral e buscando parcerias aí com bandas amigas, né, cara? Que é a única forma da gente tá aí presente nas cenas mesmo, né? Então, agradecer desde já aí, novamente aí, você, o Playthrough, né, pela oportunidade e, cara, me coloco à disposição aí, estamos às ordens, sempre precisar aí da gente, pô, pode contar comigo aí, com o pessoal, sempre um prazer aí poder estar conversando sobre esses assuntos aí que a gente tanto gosta, né? Pô, eu que agradeço, Jader. Novamente, eu agradeço pelo tempo, pela poder trocar essa ideia. O que eu falo, é sempre, cara, eu gosto de trocar ideia com quem manja do mercado, com quem vive o negócio, sabe? Isso é bem prazeroso pra mim, cara. Poder ouvir um som, poder conhecer a galera, trocar essa ideia. E, pô, tá pra todo mundo que assistiu, eu recomendo, não recomendo, é obrigatório ir lá ver todo o material do Jaeder, o novo álbum, aí no show. Vai estar todos os links aqui na descrição. E, Jaeder, só posso agradecer, cara. Agradecer e parabenizar o seu trampo, cara, que é sensacional. Eu, como um guitarrista leigo, um instrumentista leigo, falo, cara, isso aqui já tá foda. Pô, valeu, valeu mesmo, meu amigo. Agradeço aí, lisonjeado aí pelas suas palavras e obrigado aí pela divulgação, muito importante. E eu também te parabenizo aí pelo trabalho e agradeço por ser esse difusor aí tão importante para gente que faz um trabalho e através de pessoas abnegadas como você, né, e do seu veículo aí, a gente consegue ser visto e notado por um público cada vez mais abrangente. Pô, valeu demais aí, Jader. E já fica o convite, né, para uma parte 2 aí. A gente, cara, se for falar de guitarra, a gente teria tanta coisa para falar, os workshops, a jam com o Paul Gilbert, vários assuntos ali que a gente pode vir abordar Ah, futuramente. Muita coisa, cara. sem dúvida, cara. A gente precisar, pô, só falar, tamo. É um prazer participar sempre aí, cara. Pô, tamo junto. Agora você é de casa. A hora que você quiser, tiver algum material, alguma coisa, um projeto, alguma coisa para divulgar, a gente está divulgando lá em parceria com a Som do Dharma o evento lá do dia 25, o Vivo Metal. E, pô, tem que ir. O Muito show, obrigado. quando tem oportunidade em show, galera, tem que ir, tem que colar, tem que apoiar, tem que ouvir as bandas e é só assim pra gente movimentar a cena mesmo. Sem dúvida, cara. Sem dúvida mesmo. Muito Valeu, obrigado, Thiago. Valeu valeu, Jader. mesmo. Tamo junto. A gente se vê em breve e
Principalmente no dia 25 lá, vão tomar uma lá. Pô, com certeza. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, até mais.